Eu gostava de pedir só uma palavrinha antes da ordem do dia. Estou a ler um livro que é para mim uma surpresa e uma autora que é para mim uma surpresa. É a primeira vez que estou a ler e gostava de dar a conhecer. Se encontrarem, não deixem muito bem escrito. É a Dulce Maria Cardoso. Isto, por acaso, é sobre o retorno das pessoas de Angola, portanto, retornados de Angola. Mas ela escreveu já vários Estamos aqui, então, no âmbito de uma comemoração do centenário do nascimento do Álvaro Cunhal. Eu tentei abranger só os momentos mais importantes e também algumas curiosidades que possam fugir um bocadinho do conhecimento comum. Em relação ao nascimento dele, foi em 1913, como estamos à espera, não é? Na freguesia de Senova, em Coimbra. Em 1931, com 17 anos, ingressou na Faculdade de Direito de Lisboa, onde inicia também a sua atividade política. Pouco depois, em 1934, torna-se representante dos estudantes de Lisboa no Senado Universitário, mas devido à intensa atividade política que lhe ocupava muito tempo, deixa a faculdade passar para segundo plano. Ao longo da década de 30, Cunhal foi colaborador de vários jornais e revistas e também nas publicações clandestinas do PCP, onde escreveu artigos de intervenção política e ideológica. Esteve preso por 3 vezes, num total de 15 anos, 8 dos quais em completo isolamento, sem nunca, por incrível que possa parecer, ter perdido a noção do tempo. Mesmo sob violenta tortura, nunca falou, e na prisão, como forma de passar o tempo, dedica-se então à pintura, ao desenho e à escrita. Em 1940, quando é preso pela segunda vez, faz o seu exame final na Faculdade de Direito de Lisboa sob escolta policial. Apresenta uma tese sobre a realidade social do aborto, pouco falada nesta altura, quase ninguém conversava ou tinha ideias sobre o assunto, e é avaliado por um júri de destacadas figuras do regime fascista, entre os quais Marcelo Caetano. Obteve mesmo assim uma classificação final de 16 valores. Um ano depois, em 1941, trabalhou como regente dos estudos no Colégio Moderno a convite de João Soares, pai de Mário Soares. Em 1949 é preso pela última vez, mas pelo período mais longo, 11 anos. E o seu julgamento ocorreu um ano depois. A 15 de maio do mesmo ano, toma posse como ministro sem pasta no primeiro governo provisório e mantém o mesmo cargo no segundo, terceiro e quarto governos provisórios. Álvaro Cunhal foi também um artista com um apaixonado interesse por todas as esferas da vida, nomeadamente pela atividade de criação artística, quer no plano da literatura, nomeadamente com o pseudónimo de Manuel Tiago, que só em 1995 reconheceu como seu, e quer no plano das artes plásticas, como o desenho e a pintura, e ainda no plano da reflexão teórica sobre a estética e a criação cultural, onde ele, aliás, escreve um ensaio sobre esta teoria da estética. E pronto, foi o pedacinho que eu juntei, que achei que podia ter alguma pertinência para este momento. E trouxe também parte do poema La lámpara marina, é o nome. El puerto color de cielo. Quando tu desembarcas em Lisboa, cielo celeste rosa, rosa, estuco blanco e ouro, pétalos de ladrillo, las casas, las puertas, los techos, las ventanas, salpicadas de olor y limonero, del azul ultramar de los navios. Cuando tú desembarcas, no conoces, no sabes que detrás de las ventanas escuchan, rondan carceleros de luto, retóricos, correctos, arriando preso a las islas, condenando al silencio, pululando como escuadras de sombras, bajo las ventanas verdes, entre montes azules la policía, bajo las otoñales cornucópias, buscando portugueses, rascando el suelo, destinando... Esta é a nota do autor, que diz o seguinte: Fronteiras, que é o nome do livro, é uma coletânea de contos. Contos são ficção, como ficção devem ser lidos.
O essencial dos acontecimentos narrados, o fio de cada história, de saltos clandestinos de fronteira, bem como esquemas, situações, soluções, dificuldades incluídas, as mais duras, e mesmo grande parte dos incidentes correspondem a experiências de homens e mulheres que as viveram na vida real. Apenas porque escrever contos é literatura, porque escrever histórias não é fazer história, porque ficção é imaginação, fantasia e sonho, em cada um destes contos e em cada uma das personagens estão presentes e fundidos num todo casos, situações, características e experiências diversas. Nenhuma das histórias foi assim tal e qual, mas tudo o que se conta em cada conto aconteceu. Tudo nestes contos é ficção e tudo neles é realidade. Assim, se o leitor se sentir tentado a acreditar que as coisas se passaram como são narradas, pode estar certo de que não se engana em relação à verdade histórica. Isto foi escrito em setembro de 1998. Eu vejo um político voltado para as pessoas, para os aspectos humanos. E dedica, na minha opinião, claro, toda a vida dele a isso, ao humanismo. Realmente, ele é uma pessoa, na minha opinião, nos últimos anos, talvez no último século, o indivíduo que mais fez pelos pobres em Portugal. Eu fui educado no norte de Portugal, digamos que numa sociedade com um cariz religioso muito profundo. Depois de ler muitas coisas de Álvaro Cunhal e de ouvir a informação, todas as suas ações, tudo aquilo que ele normalmente fazia, eu achei, por incrível que pareça, que muitas das coisas que o levavam a trabalhar nesse sentido se enquadravam exatamente na religião que eu aprendi. Por exemplo, quando se diz defender aqueles que viviam pior, com mais dificuldades, os oprimidos, no fundo, foi isso que me ensinaram na religião. Mas, infelizmente, eu reconheci com o tempo e mudei de opinião em relação a isso, porque a religião, na verdade, sobretudo a religião que eu segui durante muito tempo, a religião católica apostólica romana em Portugal, não punha em prática esses valores. De forma que, para mim, para além das suas características artísticas, que já foram aqui anunciadas, eu vejo nele, na minha opinião, um dos maiores humanistas. A religião católica, a qual também eu faço parte, também nos ensina precisamente isso, como o Álvaro Cunhal diz. Agora, a religião é composta por pessoas, e as pessoas ou fazem ou não fazem. Quer dizer, eu, por exemplo, eu também entendo como tu que se deve fazer e ando lá e tento ser o mais humana possível, mas se muita gente vai lá e não cumpre, isso não tem nada a ver com a religião, tem a ver, se calhar, concordava mais se ele falasse em igreja. A igreja? Pois, a igreja. Porque a religião é uma doutrina prega-se de determinada maneira. Quem a pregou foi Jesus. E o que ele disse ninguém pode contestar. Exatamente, que é mais agora aos outros. Não é? A igreja, que foi formada pelos homens e foi constituída e hoje está em vigor, tomou determinados caminhos, agiu de determinada maneira, mas já são os homens aí. Aquilo como disse a Rosa. Já são os homens a atuar com as suas fraquezas, com a sua humanidade, Com a sua ambição. e a sua ambição, que é humana também. E Jesus, quando pregou essa doutrina que pregou nos Evangelhos, não pregou aquilo. Exato. No entanto, os homens foram fazer de determinada maneira. Portanto, eu que só quero contrapor é que haja aqui uma distinção entre a igreja e a religião. Exatamente. Igreja e doutrina. Eu acho que tem que Até na minha haver. família conheço casos de familiares que são crentes, mas que ao mesmo tempo não praticam, não entram numa igreja. Portanto, tem essa distinção muito bem Entre doutrina pensada e e muito bem. Mas não quer dizer que não resolvida sejam dentro. seguidores, não é? São Exato, crentes, exato. acreditam, mas acham que a igreja é isto. Igreja, mas eu quer dizer, quando falamos em igreja, a igreja não tem a ver com o edifício. A Estrutura. igreja somos todos nós. Mas eu quero dizer estrutura. Mas o que talvez ressalte do Álvaro Cunhal
é a sua coerência. Realmente a sua vida foi coerente em relação àquilo que ele acreditava, que ele defendia. Não é, portanto, não sou da política dele, mas admirava-o como político, percebes? Precisamente para as coerências que ele tem. Mas a gente também tem que ver os contextos e as fases. Há uma altura que é muito marcante na humanidade recente, foi a queda do Muro de Berlim. Antes da queda do Muro de Berlim, a gente tinha, para além da religião, que muitos tinham como seguimento, havia pessoas que tinham a utopia na maneira de pensar e na maneira que nos foram dando o outro lado do muro. Nada, não é? Quer dizer, também, eu penso que Mas tudo que também seja nós não podemos ir comparar o que se passava no leste, na União Soviética, isso com o que se passava em Portugal antes de 25 de Abril. Não é? Se quisermos comparar, comparemos com uma ideologia, sei lá, com a América, por exemplo. Será? E, não sei, estou eu a dizer, porque uns defendem a liberdade, a democracia, a liberdade de igualdade de oportunidades, mas com liberdade, não é? Com a possibilidade de tu enriqueceres-te, se for caso disso. Eu só acho. Eu sou um pouco mais nova, não vivi o antes do 25 de Abril, se bem que era nascida já tinha 4 anos quando se deu a Revolução. Mas se eu começar a tentar comparar um lado com o outro e com aquilo que nós presentemente vivemos e estamos a perceber-nos, nós sabemos que não existe riqueza para todos. Não existe. A liberdade do vencer, do ganhar, do ser, do ter, aliás, a liberdade em ter, implica que muita gente não possa sequer ser. Ter acesso. Viver, sobreviver, ter acesso às condições básicas de vida. E isso começa, de alguma forma, Mas e porquê? Voltamos à parte inicial, não é? Eu penso que aí... Mas essa assim, também é uma utopia. Se a outra era uma utopia, todos iguais e todos as mesmas oportunidades, era uma utopia é uma ideologia então. Essa parte também é uma utopia. Mas eu houve penso no que mundo, está condenada, ninguém quer ver, mas está... Mas nunca houve no mundo nenhuma situação, nenhuma sociedade que fosse onde não houvesse ricos e pobres. Onde não houvesse os que têm e os que não têm. Onde não houvesse os que têm muito e os que não têm nada. Sempre assim foi ao longo da história, sempre assim foi ao longo do mundo e em todas as sociedades. Portanto, também é uma utopia. Pois existem homens diferentes dentro das sociedades em questão. Como? Existem homens diferentes, existem maneiras de ver a vida, de lutar por os ideais ou não. Ou os ideais serem mesmo completamente diferentes. O meu ideal é realmente ostentar. Ou o meu ideal é mesmo viver, conversar, estar, ser. São maneiras. Como disse há bocadinho, da ambição e Eu, por acaso, se me permite... depende da ambição de cada um. Eu, em relação a isso, é assim, os regimes, se têm alguma importância, são uma orientação, mas mais importante que os regimes são os homens. E isso é visível, por exemplo, nós temos países na Europa que têm uma estrutura ocidentalista, capitalista, digamos assim, e as coisas funcionam. No aspecto social, funcionam mais ou menos bem. Nos países nórdicos, por exemplo, onde as coisas funcionam. Agora, há aqui uma situação que, para mim, eu prescindo dela. E que, na maior parte, quando falou há bocadinho, tem que haver sempre ricos e pobres,
É um facto. Tem que haver, não há. Sempre tem que haver. A realidade, Ok. a verdade há. A realidade há. É um facto. É assim, Ora se bem. não seja Mas o grande problema quanto a mim, porque nós somos humanos e somos fracos, é a questão do egoísmo. Normalmente, quando mais temos, mais queremos. E, infelizmente, o que se assiste é a pessoas que espezinham os outros para subir mais um degrau na vida. Humanismo qualquer coisa. Não há humanismo nenhum. Daí eu dar tanto valor ao Álvaro Cunhal. Não é? De forma que eu não ponho dúvida que, não ponho dúvida que, seja qual for o regime, é possível estar melhor. Agora, o grande problema aqui é exatamente esse. É ricos, muito ricos e pobres muito pobres. Foi contra isso que ele escreveu, foi contra isso que ele viveu. E eu estou de acordo com ele. Mas eu tenho muitas dúvidas. Que se tivesse posto em prática a política dele, a seguir ao 25 de Abril, quando se deu, depois 25 de Novembro, etc, etc, não sei se Portugal seria melhor. Pois, também não. Duvido muito. Mas Também- temos também uma não sei. certeza. Duvido muito. Há uma certeza Tenho que as nós minhas temos. Também Não não sei. acredito. E a certeza hoje em dia é que nada até agora funciona. Também é verdade. Mas nós vemos que em qualquer ditadura nada funciona. E a gente tem o exemplo de Angola, eu nunca lá estive, mas por aquilo que leio e que vejo, temos o exemplo de Angola, que é um país comunista, desde que foi, desde que foi feito a descolonização, e a gente vê que só é rico, só tem dinheiro quem está dentro do partido. E vemos que por exemplo, a filha do presidente de Angola e a família são donos de quase meio mundo. Inclusive quase Portugal inteiro. Eu vou dizer uma coisa. E os outros morrem todos à fome. É um país extremamente rico, onde há diamantes, onde há petróleo, onde há de tudo. Um país como as pessoas que lá estão podem falar melhor que eu, porque eu nunca lá estive. E é uma ditadura comunista. Portanto, se a ditadura comunista é assim tão boa como a proclamam, Não é. Hoje não pode ser, não é verdade. Hoje Angola foi realmente a República Popular de Angola. Era uma república comunista. Hoje é a República de Angola. Há processos eleitorais, há candidaturas que se fazem e há uma coisa em que a gente aqui não tocou, é na parte económica. Porque os ricos, as pessoas quando estão em posição de poder ter dinheiro, isto acontece, não é só em Angola. E nós vimos quando se desmantelou a Rússia, quando a Rússia se desmantelou e ficaram todos os Estados que hoje, sei lá, a Roménia, a Geórgia, não sei quantos, por aí fora, a Ucrânia, que pertencia à Rússia. Nós vimos quando isso tudo se desmantelou, quando a Rússia se desmantelou, também só vivia bem quem era do partido. Porque até aí nós não sabíamos o que se passava lá. Era tudo muito lindo, bonito, todos eram iguais, todos tinham acesso a algumas coisas. Era mentira. Aliás, nós Queres tínhamos. ver que ela é da família dele, rei Dom João VI? E para a qual eu já tinha olhado, mas sem olhos de ver. Aquilo já existia, temos o original, eu trago foto. E fui às gavetas à pergunta daquilo. Qual não é o meu espanto quando eu abro e vejo o quê? E é por isso que eu pedi ao Gil que lesse o Mostrengo e que falasse no Homem de Leme. Porque a minha imaginação agora pode me permitir pensar Que esse homem não que o lembra. meu 13º avô, Tiago de Aguiar, pode ter sido o bobo do tempo de Dom João II, pode ter sido o bobo da corte, mas também poderia ter sido o Homem do Leme. Porque eu tenho agora aqui, quando eu vi até onde é que há a árvore genealógica, e depois eu já vos explico quem é que fez esta árvore genealógica. Porque isto agora já são estudos depois meus. Olha-me só para esta maravilha da árvore genealógica. Olha, este homem lá embaixo chama-se Tiago de Aguiar. E lá diz, reinado de Dom João II, 1490. Há também aqui desenhado, e quem fez isto?
por algum motivo fez aqui este brasão. E no dia que veio aquele senhor falar de história, eu fiz-lhe uma pergunta que era, todos os brasões tinham um elmo, porque este é um elmo. Exato. E ele disse, sim, só geralmente os da nobreza tinham um elmo. Olha, era isto.